vamos falar sobre a força magnética, tá ok? O curso de força magnética vai ser dividido em dois módulos, tá bom? A força magnética atua sobre cargas e a força magnética atua sobre condutor retilíneo. Então, primeiro vamos falar sobre força magnética sobre cargas, chamada de força magnética de Lorentz, tá? Bom, turma, a ideia é a seguinte: quando eu tenho uma partícula carregada, por exemplo, positivamente, e coloco num campo elétrico, não magnético, vai ter uma força elétrica. Lembra? F igual a Q vezes Z. Então, toda vez que eu tiver uma carga e tiver um campo elétrico, eu vou ter uma força elétrica. No caso da força magnética, tem uma pequena diferença. Toda vez que eu tiver uma carga e tiver um campo magnético, não necessariamente vai ter a força magnética. Vou repetir. Quando eu tenho a carga e tenho o campo magnético, não quer dizer que haverá uma força magnética. Tá bom? Então, presta bastante atenção nisso e depois vocês vão entender onde eu quero chegar. Mas a ideia é a seguinte: uma carga, quando está num campo magnético, quando você joga a carga num campo magnético, ela pode estar sujeita à ação de uma força magnética. Perfeito? Então, põe isso na cabeça. Se eu tiver uma carga e um campo elétrico, tem força elétrica. Se eu tiver uma carga e um campo magnético, não necessariamente tem uma força magnética. Perfeito? Mas vocês vão entender isso com bastante calma daqui a pouquinho. Vamos lá? Bom, então uma carga, ao penetrar num campo magnético, pode estar sujeita à ação de uma força magnética. Pode, tá bom? Meca, quando que vai estar, quando que não vai estar? Daqui a pouquinho a gente vai ver. Mas vamos lá. Como a gente sabe, pessoal, força tem módulo, direção e sentido. Ok? Módulo, direção e sentido. E eu quero saber, então, para onde a direção e o sentido. O módulo a gente usa uma equação, né? O módulo a gente usa uma fórmula. Lembre-se que no caso do campo elétrico, eu tinha F igual a Q vezes Z. Beleza, pessoal? A direção e o sentido, o que que era? Vamos relembrar? Quando o campo estava para um lado, se a carga fosse positiva, a força também estava para esse lado. Quando o campo estava para um lado e a carga era negativa, a força era do lado oposto. Tá bom? Lembre-se sempre, força elétrica e campo elétrico tem mesma direção e mesmo sentido se a vítima, se a carga que você colocou é positiva. Se a carga que você colocou é negativa, a força é para um lado, o campo elétrico é para o outro. Perfeito? Isso do campo elétrico. Agora vamos falar de campo magnético, tá bom? Como que eu vou saber então, Neca? A força elétrica você já explicou de novo, mas como que eu vou saber a força magnética para onde ela vai? Existe uma regra chamada regra de Fleming, também chamada de regra da mão esquerda, ok? Então a regra da mão esquerda serve para você saber para onde vai ser a força magnética se ela existir. Tudo bem, pessoal? Como que funciona? Você vai pegar a mão esquerda, tá aqui a mão esquerda, você vai fazer assim, ó. Vai fazer assim com a mão, perfeito? O dedão vai ser a força, o indicador, o campo, e o dedo médio, a velocidade. Então a gente, para nunca esquecer, sempre faz assim, ó. Fui bem no vestibular. FBV. Força, campo e velocidade. Então o dedão é a força, o indicador é o campo, e o dedo médio a velocidade. Claro que agora é o campo magnético. Perfeito? Um cuidado que a gente vai ter que tomar, pessoal, é que se a carga for negativa, eu vou inverter o resultado. Calma que eu vou te dar exemplo, você já vai entender. Vem comigo. Bom, então vamos entender primeiro essa figura. Lembre-se, xzinho quer dizer que tem alguma coisa entrando. Então aqui no nosso caso, o nosso campo magnético B está entrando, tá vendo? Ó, o B está entrando. E a velocidade está para a direita. Então o B está entrando e a velocidade está para a direita. E a carga é positiva, então esse maisinho quer dizer que é uma carga positiva. Então vamos lá, fui bem no vestibular. Faz aí na sua casa, ó. O B está entrando, ó. O dedo está entrando, ó. O B. Lembra que aqui é o B. Fui bem no vestibular. O B está entrando. A velocidade, ó, tá para cá. Então a força dá para cima. Então nesse exercício, a força magnética está para cima. Pronto, galera. Fiz a regra da mão esquerda, a regra de Fleming, para descobrir para onde vai a força. Perfeito? Faz mais um exemplo, Meca? Faço. Então vamos lá, o campo está para cá e a velocidade está para baixo. Fui bem no vestibular, ó. O B está para lá, a velocidade está para baixo, então a força está o quê, ó? Meu dedão está apontando para você, então a força está saindo, ó. Como se tivesse uma setinha aqui, lembra da história do saindo? Então a força aqui está saindo, ó. Força magnética está saindo. Combinado, pessoal? De novo, fui bem no vestibular, B, V, a força está saindo. Bom, vamos para o último caso aqui, para você determinar para onde vai a força magnética.
Então o campo está para cá, para a direita, ó. O campo está para a direita. A velocidade, x na velocidade. A velocidade está entrando. Então, ó, a velocidade tem que entrar. Ó, o dedo aqui, ó. A velocidade está entrando, ó. Então a força magnética dá para baixo. Dá para baixo se a carga fosse positiva, mas a carga é negativa. Então lembre-se, ó, quando a carga for negativa, você inverte. Então é bem simples, ó. O B está para cá, o V está entrando, a força dá para baixo se fosse próton, uma carga positiva. Como é uma carga negativa, a força dá para cima. É só isso, galera. É só fazer isso aqui. Inverter o resultado. Perfeito? Bom, então a regra de Fleming, ou a regra da mão esquerda, serve para quê? Para você determinar para onde vai a tal da força magnética. Tá ok? Agora eu vou apagar essa lousa e vou mostrar para vocês como calcular a força magnética. Vamos lá. Vamos lá, galera, agora aprender a calcular o módulo da força magnética. Lembre-se, a direção e o sentido nós utilizamos a regra da mão esquerda, a regra de Fleming. O módulo, como que a gente calcula, né? Então pergunte-se, né? Força magnética, como que eu calculo você? Força magnética, seno θ QVB. Seno θ QVB. Fm é o módulo da força magnética, o valor. Lembre-se, a direção e o sentido, regra da mão esquerda, regra de Fleming, ok? Θ, pessoal, é o ângulo entre V e B. Entre a velocidade e o vetor de indução magnética. Perfeito? Bom, módulo da carga em Coulomb, V, módulo da velocidade em metros por segundo, e B, o módulo do vetor de indução magnética em Tesla. Ok? Bom, tem que saber essa equação, tá ok? Tem que saber essa equação, seno θ QVB, para o cálculo da força magnética. Agora é o que é explorado no vestibular, então presta bastante atenção agora. Vamos lá. Lembre que eu falei para você que uma partícula, quando penetra num campo magnético, ela pode estar sujeita à ação de uma força magnética? Vamos lá, pessoal. Se a partícula estiver parada, velocidade, se ela estiver em repouso, perdão, velocidade nula, não há força magnética. Ah, entendi. Então, se a velocidade for zero, força magnética é zero. Não haverá força magnética se eu pegar uma carga e colocar em repouso num campo magnético. Se não tiver, se essa partícula que eu coloquei não tiver nem excesso de prótons, nem excesso de elétrons, ou seja, se ela não tiver carga elétrica, né, se a carga for nula, não vai ter também força magnética, pessoal. Caramba, Meca, pois é. E mais um detalhe, se o seno for zero, também não vai ter força magnética. Puxa vida! Então, turma, para que haja força magnética, nenhum desses quatro caras pode ser zero. Nem o campo, nem a velocidade, nem o módulo da carga, nem o seno de θ. E o que é explorado? É muito explorado o seno de θ, tá bom? Porque normalmente o cara fala assim, uma partícula carregada, quando ele falou carregada, esse cara já não é zero. É lançada num campo magnético com velocidade, aí a velocidade já não é zero. Num campo magnético esses três já não vão ser zero. E aí a única chance da força ser zero é se o ângulo for zero. Legal, né? É bem legal isso aqui. Então vamos lá, galera. O que acontece se o θ for 0 ou 180? Gente, se o θ for 0 ou 180, olha o que acontece. Seno de θ vai valer 0, gente. Por quê? Seno de 0 é 0. E seno de 180 também é 0. Caraca, Mac, verdade, né? Pois é. E aí, se o seno é 0, o que acontece se eu jogar uma partícula no campo magnético? Não vai ter força, turma. Então, imagina que eu joguei com uma velocidade V1 aqui. Tá vendo que o ângulo, nesse caso, o B está para lá e a velocidade também está para lá. O ângulo é 0, tá vendo? O ângulo entre eles é 0 aqui, ó. 0. Então não vai ter força magnética. Então o que acontece? A força magnética vale 0, turma. 0 newtons a força magnética. E aí o que acontece? A partícula segue em movimento retilíneo uniforme. Então, como não vai ter força, ela segue com movimento retilíneo uniforme, se o ângulo for 0. Ok? Mac, se o ângulo for 180? Ou seja, o campo para cá, tá? E a velocidade para lá. Lembre-se que o ângulo é sempre entre V e B, ok? Campo para cá
e a velocidade para lá. Dá 180. De novo, seno dá zero, não tem força magnética. Então essa partícula, ela segue aqui, assim como a outra, né? Ela vai seguir com movimento retilíneo uniforme. Tanto essa de baixo, quanto essa de baixo, quanto essa de cima. Ok? Bom, esse caso é muito legal, turma. Porque o aluno fica tentando aplicar a regra da mão esquerda que não consegue e tal, então tem que ter o conceito. Se esse cara vale zero, não tem força. Não tem força e a partícula foi lançada, então ela vai manter aquela velocidade que ela foi lançada, um movimento retilíneo uniforme. Muito legal. Agora o caso que mais cai, tá? O que é o caso que mais cai? O caso que mais cai é esse aqui. Se o θ for 90, 270 pega 90. O que eu quero dizer com isso? Muita gente pega, por exemplo, o campo para cá, tá? E aí eu jogo a velocidade para cá. Beleza, alguns alunos já pegam aqui e vê que esse ângulo aqui, ó, é 90 graus. Beleza. Mas alguns querem pegar esse ângulo de fora. Ah, o ângulo é 270. Beleza, gente? Então, quando for esse caso, pegue o ângulo de 90, ok? Por isso que eu pus aqui, ó. Pegue 90. Beleza. O que acontece, então, neste caso aqui? Vamos lá. Vamos lá, galera. Então, o que acontece nesse caso se o ângulo for de 90 graus? Bom, vamos aplicar a regra da mão esquerda. Ó. Fui bem no vestibular. O B está entrando, a velocidade está para lá, então a força neste caso dá para cima. Então a força magnética aqui dá para cá. Gente, essa partícula vem vindo para cá, para a direita, e alguém puxa, lembra que está perpendicular aqui, para lá. Ó. Então o que vai acontecer? Ela vai fazer este movimento. Esta força, pessoal, lembre-se que vocês já aprenderam que quando eu tenho um movimento circular uniforme, imagine que tem uma partícula fazendo um movimento circular uniforme. A velocidade é tangente à trajetória sempre, e a força que aponta para o centro é chamada de resultante centrípeta, correto? Lembre-se que a resultante centrípeta, ela não muda o que, pessoal? Ela não muda o valor da velocidade, ela só muda a direção e o sentido. Então esse é o caso igualzinho, em que a força magnética, ela vai ter papel de resultante centrípeta. E se você entende isso, você entende esse conceito, olha como vai ficar bacana esse tipo de questão. Então, se eu jogar com 90 graus, a partícula faz um movimento circular uniforme. E a força magnética, ela executa o papel de resultante centrípeta. Força magnética, como cálculo você? Força magnética, seno θ, QVB. E a resultante centrípeta, pessoal, vamos relembrar? É a massa vezes a aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta é v quadrado sobre L. Então, a resultante centrípeta, mv quadrado sobre L. Olha que interessante. O que a gente pode fazer? Cancelar aqui, ó. Aqui com um daqui. Como o ângulo é 90 graus, pessoal, o seno de 90 vale 1. Então, o lado de cá da equação ficou o quê? Ó? Com módulo de Q vezes B é mv sobre R. Se eu quiser saber o raio dessa trajetória, eu vou isolar o R aqui. Então, nós ficamos com o quê? R igual a mv sobre QB. R igual a mv sobre QB. O famoso Habib mv1 kib. R igual a mv sobre QB. Bom, vamos para alguns detalhes aqui, né? Então, M é a massa, tá? A massa em quilograma, tá? O M é a massa em quilograma, tá? V é o módulo da velocidade, que eu já falei, em metros por segundo. Q é o módulo da carga, em coulombs. B é o módulo do vetor de indução magnética, em Tesla. E R, pessoal, é o raio em metros. Então, de novo, se eu jogar com 0 ou 180, a partícula segue sua vida como se nada tivesse acontecido. Se eu jogar com 90, a partícula vai fazer um movimento circular uniforme, cujo raio é dado por Habib mv1 kib. R igual a mv sobre QB. Bacana demais, né? Bom, o que nós podemos perceber aqui, galera? Se
Se a partícula for muito gordinha, né? Se ela tiver uma massa muito grande, o raio vai ser grande. Então, ao invés dela fazer um raio pequeno aqui, ela vai fazer um raio super grande. Então, se a partícula tiver uma massa grande, ele vai fazer um raio bem grande. Tranquilo? Se o campo magnético for pequeno, imagina que o B é pequeno, o raio também vai ser grande. Então, faz o raio grande. Tá bom? Depende também da carga e depende da velocidade que eu jogo essa partícula. Uma velocidade grande dá um raio grande, uma velocidade pequena dá um raio pequeno. Então, o raio vai depender essencialmente dessas 4 coisas aqui. A massa, a velocidade, o módulo da carga e o módulo do vetor indução magnética. Tá? Aqui você pode fazer mais um monte de coisa. Eu vou fazer aqui, mas baseado no movimento circular uniforme. Porque, ó, lembra do movimento circular uniforme? Lembra lá do movimento circular uniforme, MCU, né? Que velocidade linear é 2πr sobre o período. E aí, galera, eu posso trocar essa velocidade aqui por 2πr sobre o período. Como que vai ficar isso aqui? Vai ficar assim, ó. R igual a m 2πr sobre o período, isso aqui é o V, né? Sobre QB. Tá bom? Eu só troquei esse V por 2πr sobre T e mantive o m sobre QB. Bom, o que acontece aqui? Cancela o raio, joga o período para cá. Aí nós ficamos com a seguinte equação. T, que é o período, é 2πm sobre QB. Famoso, tem 2 pimentas no quibe. T igual a 2πm sobre QB. O que é o T, Meca? T é o período. T é o período. E o que é o período, Meca? É o tempo de uma volta. Tá bom? Então, é o tempo que a partícula vai demorar para dar uma volta completa. Aí, se ele perguntar só esse trecho aqui, ó, por exemplo, só esse trecho aqui, ó. Esse trecho aqui é 1/4 do período. Por que é 1/4? É 1/4 da circunferência. Aí você calcula, por exemplo, o período deu 10 segundos, por exemplo. Então, ele demoraria 10 segundos para dar uma volta completa. Como aqui foi só 1/4 de volta, 2 segundos e meio. Seria assim que você faria uma questão em que ele perguntasse o tempo só de um trecho. Você faz uma regra de 3 se você quiser, tá? Você poderia fazer assim, 360 graus, né? Demora 10 segundos, 90 graus, x segundos. Sem problema nenhum, tá? Meca, dá pra fazer mais alguma coisa? Dá, mas é desnecessário, mas só para você saber. Como a gente sabe que a frequência, lá é do movimento circular uniforme também, né? Se recorde que a frequência é inverso do período. Se eu quiser a fórmula de frequência, é só inverter essa fórmula aqui, tá ok? Se eu quiser a fórmula de frequência, é só inverter essa fórmula aqui. Então, ao invés de pôr 2πm sobre QB, eu coloco QB sobre 2πm. Mas o que eu quero que vocês saibam realmente é Habib me vê um quibe e tem 2 pimentas no quibe. Perfeito, pessoal? Só para finalizar essa parte de força magnética, vamos lá. E se não for nenhum desses ângulos? Se for um outro ângulo qualquer, né? Se for um outro ângulo qualquer, que não seja o 0, que não seja o 90, que não seja o 180, né? O que a partícula vai fazer? Ela vai fazer um movimento retilíneo? Não. Ela vai fazer um movimento circular? Não. Ela vai fazer um movimento, turma, que é a junção desses dois movimentos. Ah, então ela vai fazer um movimento circular junto com o movimento retilíneo? Isso. E como que chama esse movimento? Helicoidal. Vai fazer um movimento helicoidal uniforme. Não entendi nada. Pensa assim, ó. Movimento retilíneo. Seria isso. Movimento circular. Seria isso. E os dois juntos, ó. O circular junto com o retilíneo. Ó. O circular junto com o retilíneo. Olha o que ele vai fazer, ó. Uma hélice. Como se fosse uma espiral do seu caderno. Então, o que acontece, pessoal? Agora, se eu pegar qualquer θ diferente dos anteriores, isso aqui quer dizer qualquer na matemática, tá? Qualquer ângulo diferente dos anteriores, o que vai acontecer? Ela vai fazer um movimento retilíneo uniforme junto com um movimento circular uniforme. E nós chamamos isso de movimento helicoidal uniforme. Muito raro de cair quando o NHU, tá, pessoal? Normalmente ele faz um MCU,
mas a maior parte dos casos é esse aqui, mas como que seria? Né? Então imagina aqui, você lança uma partícula, você tem, por exemplo, um campo magnético para cá, e aí você lança uma partícula aqui assim, ó, por exemplo, com uma certa velocidade aqui, tá? Bom, o que você vai notar? Você vai notar que o ângulo, nesse caso, ele não é 90 graus, porque 90 graus seria assim, ó, correto? Não é 90 graus, ele não é 0 grau, que seria assim, é um ângulo qualquer que ele vai te dar, caso apareça uma questão deste modelo, ok? E aí, galera, o que vai acontecer? É só você pensar assim, ó, quando for uma questão deste modelo. Se a velocidade fosse assim, ó, se a velocidade fosse assim, vou mostrar para vocês aqui. Se a velocidade fosse assim, ó, se fosse só assim, vou chamar aqui de Vx. Se fosse só esse Vx, ele faria um movimento retilíneo uniforme. Por quê? Porque aí o ângulo seria zero, aquele caso que eu já mostrei para vocês. Se a velocidade fosse assim, ó, vou chamar aqui de Vy, tá? Ele faria um movimento circular. Por que ele faria um movimento circular uniforme, galera? Porque, ó, a velocidade está perpendicular ao campo. A velocidade está perpendicular ao campo. Ah, e aí para onde seria a força? Vamos ver para onde seria a força? F, B, V. O B está assim, o V está para cima, então a força está entrando. Então eu vou ter uma força entrando, galera. Então essa partícula é jogada assim, e eu vou ter a força entrando. Então o que vai acontecer? Ela vai ser puxada assim, ó. Então ele vai fazer uma hélice assim, galera. Fazer um movimento helicoidal assim, ó. Tá? Esse é o nosso movimento helicoidal uniforme. Beleza? Meca, eu acho difícil isso. Sim, é difícil até de cair também, mas eu vou falar um pouco mais sobre esse movimento helicoidal. Tá ok? Você pode pensar então, galera, como se fosse um movimento retilíneo, tá? Dividir esse movimento em dois com essa velocidade, e como se fosse um movimento circular com essa velocidade Vy. Ah, eu posso pensar então como se eu tivesse o Vy e fazer dessa maneira como se fosse um circular? Sim. E depois você pega só o Vx. Mas para que serve esse Vx? Essa distância aqui, pessoal, isso aqui é chamado de passo da hélice. Isso só em uma prova, caso o cara queira ser muito chato com você, tá? Num vestibular bem chato. Isso aqui é chamado de passo da hélice. Tá ok? O que é o passo da hélice, pessoal? O passo da hélice é justamente o comprimento em que ele anda, né, para percorrer um período aí. Não entendi. Se você pegar a sua apostila, você vai ver que tem um espiral. Quanto mais espaçado o espiral do outro, aquilo é o passo, tá? Que é entre um espiral e outro. Aquilo é o passo do seu espiral, que é quando ele completa uma volta. Tá bom, pessoal? Se você esticar, vai aumentar o passo. Tá, Meca, mas como que eu acho esse passo? Vamos lá. O que você faz? Calcule o período, que é o tempo de uma voltinha. Calcule o período. Achei o período. Vamos supor que o período deu 10 segundos. Vou chamar esse passo da hélice de x. Aí depois você faz o quê? Vx igual a ΔS, que é x, sobre o período, que é o tempo de uma volta. Pouca chance de cair, mas é importante vocês pelo menos terem visto uma vez na vida o que é o passo de uma hélice. Tá ok, pessoal? Então você acha o tempo de uma volta, tem essa velocidade, tá? Como é que eu acho essa velocidade? Bom, é susto achar essa velocidade. Porque aqui é o ângulo θ, ó. Aí você vai fazer cosseno de θ, né? Deixa eu só colocar aqui só. Então, cosseno de θ é o nosso Vx sobre V. E aí você acha o seu Vx como V cosseno θ. Tá ok? Para que eu vou usar o Vx? Para pôr aqui para achar o passo da hélice. Bom, turma, última coisa que eu quero que vocês saibam de força magnética, tá ok? Ó, a força magnética, guarda isso no seu coração, ó. Não
realiza trabalho. O que isso quer dizer, pessoal? Que a força magnética, em nenhum dos casos, tá, vai realizar trabalho. Que ela não muda o valor da velocidade. Ela só muda, se mudar, a direção e o sentido da velocidade. Se tiver força magnética, ela vai mudar a direção e o sentido. O valor, não, pessoal. O valor, não. Então, a força magnética não realiza trabalho. O que isso quer dizer? Que essa partícula sempre vai ter o mesmo módulo de velocidade. Sempre. Eu não vou ganhar nem perder velocidade. Tanto nesse caso, quanto nesse, quanto naquele de não haver força magnética. Né? Não tem força, não vai realizar trabalho aí mesmo, porque não tem força. Combinado, turma? Então é isso. Não precisa se preocupar muito com esse caso, sempre eu mostro para os alunos, mas eu deixo claro que isso aqui não costuma cair muito no vestibular, tá? Saibam principalmente esse caso aqui muito bem. Esse é o caso que mais aparece em provas. Combinado? Então é isso. Forte abraço para vocês. Tchau.